Graça e paz, amados. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não importa o horário que você está me assistindo aí da sua casa, do seu trabalho, talvez dirigindo e ouvindo essa mensagem, que a graça do Senhor te encontre nesse momento. Eu gostaria de compartilhar com vocês uma porção da palavra do Senhor que se encontra no Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 9. Uma palavra muito conhecida, mas eu gostaria de frisar apenas um trecho. No capítulo 9 diz assim: enquanto prosseguia caminhando, Jesus viu um homem que tinha nascido cego. Mestre, seus discípulos perguntaram: quem pecou, este homem ou seus pais, para que nascesse cego? Nenhuma nem outra coisa, respondeu Jesus. Mas isso aconteceu para que o poder de Deus se manifestasse na vida dele. Todos nós devemos cumprir as tarefas que nos foram dadas por aquele que me enviou, enquanto é dia. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Mas enquanto eu ainda estiver no mundo, eu sou a luz do mundo. Então Jesus cuspiu no chão, fez barro com a saliva, aplicou-a nos olhos do cego e disse: vá lavar-se no tanque de Siloé. A palavra Siloé significa enviado. Assim o homem lavou-se e voltou enxergando. Seus vizinhos e outros que o conheciam o homem como mendigo, perguntaram uns aos outros: este é o homem que costumava ficar sentado pedindo esmolas? Alguns diziam que sim, outros diziam que não. Não pode ser o mesmo homem, pensavam eles, mas sem dúvida se parece com ele. Mas ele dizia: sim, eu sou aquele homem. Então, como foram abertos os seus olhos? Perguntaram eles. Ele disse: um homem chamado Jesus misturou a terra com saliva e colocou-a nos meus olhos. Depois me mandou ir ao tanque de Siloé e lavar-me. Eu fui e lavei-me, e agora eu posso ver. Mas ele dizia: sim, eu sou aquele homem. E no versículo 11 ele disse: um homem chamado Jesus. É sobre esse homem que eu venho falar com você nesse momento. Há poucos dias de nós encerrarmos esse ano de 2021, onde nós passamos por tantas provas, tantas situações que colocaram em prova a nossa fé. Muitos momentos que nós pensávamos que não seríamos capazes de superar. Quantas lágrimas, quantas dúvidas, quantos sentimentos que muitas vezes faziam a gente duvidar que estávamos no caminho certo. Na palavra de Deus, não são poucas as vezes que nós vemos Jesus para algo que ele estava fazendo, alguma ação que ele estava fazendo junto com os discípulos, até mesmo junto com a multidão que o seguia, para cumprir algo na vida de uma única pessoa. Quantas vezes sermões foram parados, caminhadas foram paradas, tudo parado porque apenas uma única pessoa chamou a atenção de Jesus e conseguiu extrair dele virtude, como a mulher do fluxo de sangue e como esse homem e vários outros. A Bíblia cita mais 2 casos de cegos que foram curados por Jesus, mas esse é o único na Bíblia que fala que a cegueira dele era congênita. Ele havia nascido com esse problema. Jesus passando e os discípulos sempre questionando, querendo tirar dele alguma resposta, algum porquê, alguma razão. E muitas vezes, quando nós passamos por algum teste na nossa vida, nós gastamos muito mais tempo tentando entender o porquê, o motivo de ser talvez um castigo ou por um pecado, mas nós poderíamos muito bem questionar o propósito pelo qual nós estamos passando por aquilo. Muitas vezes, aquilo que o Senhor permite você passar por prova, por situações difíceis, é para que Ele se manifeste com misericórdia, com graça, com poder sobre a sua vida. Para que as outras pessoas vejam e você também possa ver que Ele é com você. Em um determinado momento, quando Jesus vai até o sepulcro onde Lázaro havia sido enterrado, ele faz uma oração em voz alta e fala: Senhor, Senhor, ele fala Pai. E depois, em uns versículos para frente, ele fala assim: eu fiz isso não porque eu não acreditava, mas para que os outros acreditassem e vissem que o Senhor que estava fazendo.
Esse cego, irmãos, ele tinha os olhos, ele não tinha a visão. Talvez você, talvez eu, talvez todos nós, temos nos acostumado a ter os olhos e enxergar somente o óbvio. Mas que nesse momento você peça a Deus, além dos olhos, que o Senhor te dê a visão que só Ele, só o Espírito Santo dEle pode prover para a sua vida. E para nós termos a visão como esse cego, por que Jesus simplesmente não falou enxergue, tenha a sua visão restaurada? Não, demandou para aquele cego, para aquela pessoa, um percurso que ele teve que percorrer ainda sem enxergar. Ele cuspiu na lama, fez o lodo, passou nos olhos e ainda sem enxergar, ele percorreu todo um percurso até o tanque de Siloé, para que ele se lavasse e então a visão dele pudesse ser restaurada. Talvez você está no período que ainda clama, que ainda procura por Jesus. Talvez você está no período que Jesus já te deu as coordenadas, Ele já te deu a estratégia, mas ainda falta em você a disposição, a humildade e a fé de percorrer esse caminho, mesmo que sem enxergar, mas entendendo que no final desse caminho há cura para você. Um homem chamado Jesus nunca cruza o nosso caminho sem um propósito divino. Esse propósito, só você e Ele podem desenrolar na sua vida. Ninguém mais. Não há culpados e nem responsáveis por aquilo que só você pode fazer com Deus. Então que você vá por esse caminho. Que você cumpra aquilo que Deus tem te mostrado. Deus não deixa a gente sem saber, Deus não deixa a gente no escuro. Quando Ele quer te curar, quando Ele quer mudar uma circunstância na sua vida, Ele te abre a visão antes de te abrir os olhos. E foi isso que aquele cego aconteceu. Ele teve a visão aberta antes de enxergar. E ele foi aquele tanque. Ele lavou os seus olhos. E depois todos que vinham falavam, mas não era ele que mendigava? Não era ele que dependia de alguém? Não era ele que vivia pedindo esmolas para os outros? E aí as pessoas começaram a questionar. Porque quando Deus faz um milagre, as pessoas não acreditam. É mais fácil acreditar que ele era alguém que precisava sempre de alguém. Mas agora ele é independente das pessoas, mas completamente dependente de Deus. E nesse ano de 2022, que a sua visão seja aberta e que a sua dependência em Deus seja multiplicada, triplicada, quadriplicada. Que você não consiga dar um passo sem que o Senhor te fale sim, não. Sem que Deus te fale vá ou pare. Que você seja dependente dEle nesse momento. Então, a palavra para você, um homem chamado Jesus. Ele está nesse caminho. Ele está com você. Não fique caçando um motivo, uma razão para que você esteja nessa prova, mas tenha certeza, 100% de certeza, que é para que o poder de Deus se manifeste na sua vida, em e através de você. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos. Se você puder, se você não puder, simplesmente se ligue agora ao trono do Senhor e faça essa oração comigo. Deus Pai Todo-Poderoso, Senhor, nós chamamos, nós te bendizemos. Senhor, nesse pequeno momento onde a Tua palavra, Senhor, foi compartilhada. Senhor, eu não posso ir muito longe, mas, ó Deus, a Tua palavra pode ser propagada, Senhor, nos 4 cantos da terra. Senhor, que aonde, Senhor, pessoas abriram os ouvidos, o coração, Senhor, para ouvir essa palavra, que o Senhor, ó Deus, encontre morada, que o Senhor venha, Senhor, se manifestar através dessas vidas, que eles possam testemunhar os Teus milagres, as Suas maravilhas, que o Senhor entre com providência, Senhor, em tudo, ó Deus, em todas as áreas, Senhor, que essa pessoa te entrega no Teu altar nesse momento. Eu uno a minha fé, Senhor, com a dos meus irmãos neste momento. Que o Seu nome seja glorificado, Senhor, para todos sempre. Em nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor seja sobre a sua vida.